Bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos no estudo virtual para lermos e aprendermos um pouco mais através do livro Dimensões da Verdade, da Joana de Ângeles. E, para começar, vamos fazer uma leitura de harmonização do livro Migalha e a mensagem se chama Rendimento. Leve auxílio que estendas, mas apoio a servir-te. A esperança que espalhas é uma estrela a esperar-te. Dor que tira dos outros, prova que te afastas. Doar felicidade é retratá-la em nós. Olha a semente humilde e a colheita dos frutos. Todo bem rende o bem pelas contas de Deus. Então agora vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, querida Alta de Souza, toda a espiritualidade que está conosco nesse trabalho virtual, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui lendo cada vez mais, estudando cada vez mais e podendo refletir e passar as mensagens para todos aqueles necessitados. Fica conosco, Senhor, para que essas palavras possam reverberar através dos pensamentos para aqueles que necessitam, para que possamos tirar o melhor proveito desse estudo. Assim seja, graças a Deus. Bom, então, o nosso estudo de hoje, ele é o livro, como eu já havia dito, Dimensões da Verdade. A gente está no capítulo Labor Intransferível, né? Então, quando a gente fala em labor intransferível, a gente já tem uma ideia de que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, né? Todos nós temos uma função, um trabalho a ser desempenhado, e mais do que isso, cada um de nós recebeu um trabalho, né, que é intransferível, porque isso está relacionado com a nossa condição espiritual e tudo que nós vivemos passando, já sabemos que somos eternos, tudo que nós é, estamos passando desde o nosso primeiro momento da nossa existência. Então, essa ideia do trabalho intransferível, ela tem a ver tanto com aquilo que nos foi destinado a fazer, como aquilo que nós mesmos acumulamos e que agora temos que resolver. Então, certos resgates ninguém pode fazer por mim, sou eu que tenho que fazer. Certas atitudes sou eu que tenho que tomar. Ninguém pode fazer isso por mim. E quando ela fala ninguém, a Joana chama atenção para os nossos mentores espirituais, porque é fato que quando a gente fala que ninguém pode fazer isso pela gente, estamos falando de outros espíritos encarnados, mas estamos falando também dos nossos mentores, porque muitas vezes nós vamos confundir e vamos ter a ideia de que os nossos mentores, por eles estarem desencarnados, eles sabem de coisas que nós não sabemos e por isso eles podem fazer podem fazer as coisas que nós devíamos fazer. Em vez da gente fazer, eles fazem no nosso lugar. E aí a Joana, ela vem trazendo nesse capítulo justamente essa ideia, ela vem explicando justamente isso, que nós temos um caminho a seguir, esse caminho ele é intransferível, nós temos sim a ajuda dos nossos mentores, mas que eles também estão alçando outros conhecimentos, eles não estão dedicados porque eles estão dedicados a nos acompanhar, que eles estão assim tranquilamente sentados, né, fazendo aqui uma brincadeira, eles também estão conquistando outras coisas, inclusive talvez também através da nossa guia, do ato de nos guiar, né? Então ela começa aqui o capítulo falando justamente dessa importância desse trabalho que a gente recebeu e que muitas vezes, como nós estamos assim vivendo no mundo material, muitas vezes nós vamos ser
rechaçados, digamos assim, ou vamos sofrer algum tipo de preconceito por aquilo que nós acreditamos e nós seguimos. É quando ela fala, por exemplo, assim: ouvirás diatribes e bocas mordazes que emitirão conceitos deprimentes, referindo-se à tua conduta fora de época. Esse fora de época, entre aspas, né? É quando a gente às vezes está tentando fazer o bem, fazer aquilo que a gente acredita, e alguém chega pra gente nesse mundo, nesse planeta Terra que nós estamos habitando agora, alguém fala assim: ah, mas ninguém faz mais isso. Se você fizer isso, você que vai ser o trouxa. Você tem que dar esse jeitinho aqui é que vai fazer você se dar bem, né? Então, assim, é como se a educação, muitas vezes a gente sente como se a educação, o respeito, certos valores, eles estão fora de época, como se agora eles integrassem um contexto que não existe mais. Quando, na verdade, esses são valores que vão estar com a gente eternamente, eternamente mesmo, porque a nossa condição é de espíritos eternos. Então, sempre temos que ter respeito pelo próximo, sempre temos que ter amor pelo próximo, educação, né? Isso não são coisas de antigamente, isso são coisas que temos que levar para a eternidade. E, da mesma forma, a nossa crença em Deus, a nossa crença no que nos ensinou Jesus. Então, é isso que ela vem falando aqui. Outro exemplo interessante que faz a gente às vezes ficar balançado por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho, é quando ela fala: acompanharás com inquietudes íntimas os que facilmente galgam os degraus da fama, demorando-te no anonimato em luta renhida. Então, aqui tem um aspecto interessante que é o seguinte: muitas vezes a gente tem uma tendência a achar que o nosso trabalho não está sendo reconhecido ou que ninguém está vendo o que a gente está fazendo, porque nós não estamos nessa condição da fama, né? E aí o que ela fala assim: acompanharás com inquietudes íntimas, porque muitas vezes a gente não vai falar isso: eu tô com inveja de fulano, eu queria mesmo era parecer como fulano. Não, a gente vai ficar sofrendo, a gente vai ter essa inveja, a gente vai ter essa inquietude íntima com esses que facilmente galgam os degraus da fama. E aí é muito importante a gente perceber que esse facilmente é porque às vezes é facilmente aos nossos olhos e às vezes é facilmente mesmo porque está na condição do que aquele espírito já veio trabalhando em outras existências. Ou não, ele precisa nessa existência, até como uma prova para ele, alcançar o degrau da fama para ver como que ele vai se comportar diante daquilo ali. Então a gente não tem que demonstrar inquietudes diante disso, é um aprendizado para nós, porque nós, é como ela fala ali, estamos demorando ainda no anonimato, em luta renhida, em luta sangrenta, em luta dolorida, né? Às vezes a gente ainda está um pouquinho menos evoluído, então para nós ainda a gente tem que a gente tem que trabalhar muito em cima dessa situação, né? A gente ainda tem que lutar muito por uma coisa que o outro já consegue. A gente vê isso até no ato da leitura, né? Quando a gente tem o hábito de estudar e de ler determinada literatura, de ler um determinado autor, nós temos já uma facilidade de galgar os degraus da fama, digamos assim, né? Rapidinho a gente já lê, já entende, já conclui, já faz até um estudo. Outras pessoas ainda vão gaguejar, ainda vão pedir ajuda, não vão entender, né? Isso acontece muito com a gente, com as pessoas que a gente conhece, com nós mesmos, né? Então, depois ela fala assim: o que deves fazer, faze-o, né? Trazendo uma lembrança para a gente assim: não fica muito prestando atenção no outro, não se compare, não preste atenção se o outro está na fama e você está na luta renhida, apenas faça o que você sente que tem que fazer, mesmo se você acha que é pequeno em função do que o outro faz, porque todos nós temos uma missão aqui, um trabalho a ser realizado. E na sequência desse texto, ela vai agora incorporar a
importância da vida espiritual. Porque tudo que dá sentido ao que a gente acabou de falar, a essa importância do trabalho, essa importância de você realizar o trabalho, a essa importância de a gente não se comparar, tudo que dá sentido a isso é saber que existe uma vida espiritual, é saber que existe uma continuidade. E principalmente essa frase aqui, que ela fala, já não segues a esmo sem roteiro. Então, existe uma frasezinha no livro que é daquele filme Alice no País das Maravilhas, que num determinado momento a Alice pergunta para aquele gato, e ela fala assim, que caminho eu devo seguir? Né? E o gato retorna para ela a pergunta, depende para onde, para o que queres fazer, né? E aí a conclusão é o seguinte, se você não sabe o que pretende, não existe um caminho para você seguir, é mais ou menos isso, né? A redação não é exatamente essa, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, quando a Joana fala, já não segues a esmo sem roteiro, o que ela está querendo dizer é o seguinte, a gente tem um roteiro, a gente sabe que o nosso caminho é a felicidade, a gente sabe que o nosso destino é estar perto dos ensinamentos de Jesus e nos tornarmos um dia espíritos puros. Então, se a gente tem um direcionamento, a gente já sabe, que nem a resposta do gato que o gato deu para Alice, a gente já sabe que caminho seguir. Né? Porque já não seguimos a esmo, já temos um roteiro para seguir. E esse roteiro é a imortalidade, é a vida espiritual, que é o que eu costumo dizer, que quando nós conhecemos a vida espiritual, sabemos que a vida continua, todo o nosso posicionamento ele muda. Não tem como a gente pensar mais nas mesmas coisas, né? O nosso modo de agir com a gente, com nós mesmos, o nosso modo de tratar o nosso corpo, o nosso modo de tratar a nossa família. Essa visão de mundo, ela faz a gente mudar nosso comportamento de outra forma, né? Então, é isso que ela vem falando aqui nesse segundo momento do texto e falando para usar os nossos conhecimentos justamente para a imortalidade, que é quando ela fala que utiliza a lição vigorosa da imortalidade para a própria imortalidade, né? Não usar apenas para os nossos conhecimentos aqui, porque como nós ouvimos muito na literatura espírita, essa nossa existência, né, que hoje eu acho que a gente tem pessoas que estão chegando a 120 anos, acho que é o máximo, né? Não sei precisar exatamente essa idade, mas eu acho que 120 anos é o máximo que a gente tem conhecimento de pessoas chegando. Mesmo 120 anos, eles falam que é um minuto na eternidade, né? Então, assim, essa nossa existência, ela tem que ser, sim, vivida da melhor forma, mas sabendo que ela é uma gotinha nesse oceano que é a nossa eternidade. Então, a Joana vem trazendo esse lembrete de usarmos com responsabilidade essa existência, mas principalmente de usar esses ensinamentos da imortalidade para a imortalidade. Depois ela segue falando aquilo que eu tinha comentado no início dos nossos mentores espirituais. Então ela comenta aqui que eles também avançam no rumo de cimos mais altos, também eles têm metas a alcançar, eles também obedecem às leis soberanas da criação. Num terceiro momento do texto, já se aproximando do final, ela traz alguns exemplos, né, de pessoas que também tinham dificuldades, estavam em sacrifício, mas que ouviram a palavra de Jesus, né? Então ela traz o exemplo de Magdala, depois ela traz o exemplo de Simão Pedro, depois de João e por último de Tiago, né? E aí por penúltimo, na verdade, de Tiago, porque por último, realmente, ela fala de que depois desses ainda surgiram vários outros heróis, ela comenta aqui, levantados do pó da aflição, entregaram-se à laboriosa construção de um mundo melhor, guiados pelo imarrecível Galileu. E para finalizar o capítulo, ela comenta aqui do Espiritismo, né? Então, o Espiritismo é o que traz para nós hoje. Por que eu falo para nós hoje? Porque nós sabemos que esses conhecimentos do Espiritismo, eles já foram vivenciados até pelas comunidades antigas, né?
com outras linguagens, com outras palavras, mas já abordando a vida após o desencarne do corpo físico, né? Após a morte do corpo físico. Então, por isso que ela fala o espiritismo, porque o espiritismo é o que vem hoje, na atualidade, né, na nossa época contemporânea, digamos assim, trazendo certos conhecimentos adaptados com outras palavras, com mais conhecimentos que foram agregados, né? Então ela fala o espiritismo recém-chegado ao discernimento humano, então recém-chegado, é a mesma ideia de contemporaneidade que eu usei, né? Em hora, não é hoje, não foi ontem, né? Em hora crucial de sossobros morais e delinquências sociais, ressurgem as luminosas oportunidades de exercitar o Cristo íntimo no trabalho da renovação pessoal intransferível e inadiável. E é interessante quando ela usa o termo recém-chegado, porque esse termo vai ter a ver com aquela noção de que, na verdade, a eternidade, a nossa existência é um minuto na eternidade. Então, por mais que a gente saiba que o Espiritismo não tenha chegado semana passada, ainda é recente diante de todo o nosso contexto, né? E no finalzinho ela fala: opera com o auxílio divino a própria transformação para o bem e a virtude. E desde agora, porque o momento é sempre agora. Experimenta a glória da ressurreição e da felicidade que te aguardam depois de todas as lutas, além da noite no túmulo, do desespero, da ansiedade e da aflição decorrente do pavor da morte, né? Então, aqui a gente lembrando até daquela frase do Chico, que ele fala que a gente não pode mudar o passado, mas podemos fazer um futuro a partir de agora. Então, não vamos nos deixar abalar pelas nossas ansiedades, pelos nossos medos, né? A gente sabe que eles são essenciais ao nosso crescimento e à nossa condição espiritual. Então, vamos lidar com eles da melhor forma, não é fingir que não está acontecendo, porque isso também não funciona, mas é lidar da melhor forma, com esperança, com resignação, né? E seguir sempre, porque sabemos, né? Sabemos que nós estamos vivendo apenas um momento e que ainda temos muitas coisas para vivenciar, que o mais importante é a experiência que nós podemos adquirir com isso, né? E que a nossa vida é a nossa casa é a esfera espiritual e o que nos espera no final dessa caminhada é a felicidade e é o caminho do amor, tá bom? Então vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, querida Alta de Souza, agradecemos por mais esse momento, por mais esse estudo, nos trazendo reflexões sobre a importância do Espiritismo, sobre a importância dos conhecimentos aqui agregados enquanto estamos encarnados e principalmente sobre a importância da imortalidade. Pedimos que essas reflexões possam reverberar por todos os pensamentos daqueles que estão ouvindo o nosso estudo e daqueles que, mesmo não ouvindo, possam captar através da sua intuição os aprendizados necessários. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, assim seja, graças a Deus.